Hoje vamos falar sobre boxplot. O boxplot, também conhecido como diagrama de caixa, é composto por cerca inferior, primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil, cerca superior e os outliers. Essa é a aparência de um gráfico boxplot, onde podemos identificar cada parte do gráfico. Os dados são divididos em porções de 25%, conforme podemos ver à direita da tela. 25% antes do primeiro quartil, 25% antes do segundo quartil, 25% antes do terceiro quartil e 25% depois do terceiro quartil. Vamos ver com mais detalhes cada um desses itens. Segundo quartil. O segundo quartil é a mediana dos valores dados. Lembrando que mediana é o valor central dos dados. Por exemplo, encontre a mediana dos seguintes conjuntos. Conjunto A: 5, 8, 13, 15 e 17. A mediana é o valor central, quando os dados estão organizados. Logo, neste caso, o valor da mediana é 13. Para o conjunto B, que temos os números 5, 8, 15 e 17, não possui valor central. Então, deve-se fazer a média desses valores. Neste caso, 8 mais 15 igual a 23, dividido por 2 igual a 11,5. Então, 11,5 é a mediana do conjunto B. Primeiro quartil. O primeiro quartil é a mediana dos valores abaixo do segundo quartil. Por exemplo, encontre o primeiro quartil do conjunto 5, 8, 15, 17, 19, 20 e 23, sabendo que o segundo quartil é 17. Então, a mediana dos valores entre 5, 8 e 15 é o número 8. Então, o primeiro quartil é o 8. Terceiro quartil. O terceiro quartil é a mediana dos valores acima do segundo quartil. Exemplo: encontre o terceiro quartil do conjunto 5, 8, 15, 17, 19, 20 e 23, sabendo que o segundo quartil é 17. Então, nossos valores é 19, 20 e 23. A mediana entre 19, 20 e 23 é o valor 20. Logo, o terceiro quartil também é 20. Limite inferior. Ele é definido pela seguinte fórmula: limite inferior é igual ao primeiro quartil menos 3 meios multiplicado pela distância interquartil. A distância interquartil é a diferença entre o terceiro e o primeiro quartil. Limite superior. O limite superior é definido pela seguinte fórmula: limite superior é igual a o terceiro quartil mais 3 meios multiplicado pela distância interquartil, que é o terceiro quartil menos o primeiro quartil. Outliers. Os outliers são pontos fora da normalidade que podem gerar uma tendência nos dados analisados. Eles são representados no gráfico através de pontos abaixo do limite inferior ou acima do limite superior. Vamos ver como fazer um gráfico boxplot. Monte um gráfico boxplot com o seguinte conjunto de dados: -2, 14, 3, 35, 11, 8, 13, 15, 9, 17 e 5. A resolução foi organizada em passos. Como primeiro passo, devemos organizar os dados em ordem crescente. Então, os valores encontrados no enunciado foram organizados conforme o primeiro passo. No segundo passo, devemos achar o segundo quartil. O segundo quartil é igual à mediana, o valor central dos dados. Então, o segundo quartil é 11. Terceiro passo, vamos encontrar o primeiro e o terceiro quartil. O primeiro quartil é a mediana dos valores abaixo do segundo quartil. Como sabemos que o segundo quartil é 11,
Então devemos analisar -2, 3, 5, 8 e 9. Podemos ver que a mediana desses valores é 5. Logo, este é o primeiro quartil. O terceiro quartil é a mediana dos valores acima do segundo quartil. Já sabemos que o segundo quartil é 11, então devemos analisar os números 13, 14, 15, 17 e 35. A mediana ou valor central destes números é 15. Logo, o terceiro quartil é 15. O quarto passo é encontrar os limites superior e inferior. O limite superior é igual ao terceiro quartil mais 3 meios multiplicado pela distância interquartil, que é o terceiro quartil menos o primeiro quartil. Substituindo os valores que encontramos, temos que o limite superior é igual a 30. Para o limite inferior, é igual a primeiro quartil menos 3 meios multiplicado pela distância interquartil, terceiro quartil menos o primeiro quartil. Substituindo os valores, encontramos que o limite inferior é de menos 10. Quinto passo: montar o gráfico. Agora que temos todos os valores, isso é possível. Devemos montar uma tabela com os valores para se guiar. Depois, desenhar os quartis na posição de acordo com os valores em escala, assim como os valores superior, do limite superior, inferior e os outliers. Lembrando que os outliers são desenhados como um ponto. Podem ficar acima do limite superior ou abaixo do limite inferior.